Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das lições de adulto do nosso primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A nossa lição de hoje vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Veremos o poderoso efeito da palavra de Deus na vida das pessoas desde que elas foram pronunciadas pela pessoa de Jesus e colocadas para frente, sendo ministrada pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e hoje também pela igreja. A palavra do Senhor, ela produz o maior e mais duradouro avivamento da história. Nós temos João capítulo 4, versículo de número 10, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está ali junto ao poço de Jacó a conversar com a samaritana e começa a trazer à samaritana aquilo que verdadeiramente ela necessitava para ter uma vida avivada. Jesus começa a falar acerca de uma água viva, e é esta água viva que transforma, que vivifica, que aviva o coração do homem para com Deus. Aconteceu isso na vida da samaritana, aconteceu isso na vida de outros samaritanos que tiveram a oportunidade também de ouvir Jesus, e é a mesma coisa que está acontecendo hoje no mundo inteiro, quando a palavra de Deus é genuinamente proclamada. Então, se queremos avivamento, precisamos nos voltar de todo o coração para a palavra de Deus, tanto para proclamá-la como para vivê-la, e teremos uma vida avivada. Nossa verdade prática diz o seguinte: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Nunca houve nem haverá avivamento maior do que o que é produzido pela preciosa palavra de Deus que temos em mãos nos dias atuais. Em João 4, versos 7 ao 15, nós temos aqui alguns versículos que são parte da nossa leitura bíblica em classe. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A sede é saciada pela palavra de Deus nos nossos corações. Introdução. Mas antes, os objetivos da nossa lição. O primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E por último, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Claro, diante de tantos livros, citados aqui, porções bíblicas, é impossível que a gente vá a fundo nisso, né?
Então, falemos aqui um resumo bem compactado mesmo, o máximo possível, para que seja possível a gente passar uma visão panorâmica de cada livro. Introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens que foram comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Note que a nossa introdução está dizendo que Deus tem comissionado homens, comissionou lá no passado, também está comissionando hoje, pessoas para proclamar a mensagem de boas novas e trazer avivamento ao mundo. Aconteceu isso com Israel, né? Nos dias em que os servos de Deus proclamavam a sua palavra, muita gente creu, entregou a vida para Jesus, e também no mundo inteiro, né? O Evangelho, as boas novas de salvação. Agora no Novo Testamento, o avivamento não se restringe apenas à nação israelita, mas entre todas as nações do mundo, onde a palavra de Deus chega, ela produz avivamento, né? A mensagem de Cristo agora aviva judeus e também gentios. Então, a amplitude do avivamento agora é bem maior do que no Antigo Testamento, que era geralmente ali mais resumida ali apenas à nação de Israel. Então, homens foram levantados para proclamar as boas novas a Israel ao mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, que foi a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e também de livros, que é o que temos em mãos hoje. Então são porções da palavra de Deus que são capazes de trazer um avivamento ao coração. Daí a intensa necessidade que nós temos, né? Nós cristãos que cremos em Jesus, temos uma imensa necessidade de estar sempre em contato com esta palavra, lendo, revisando, estudando com temor, com reverência, com humildade, com sinceridade, para que esta palavra nos mantenha avivados. Não é verdade? E proclamando esta palavra a outros, esta palavra também avivará o coração de outras pessoas. Primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Não haverá mais um outro evangelho, não haverá mais uma outra mensagem. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Veja que a gente não vai começar por Mateus, mas por João. João apresenta o Logos, o Verbo, a palavra, né? João começa lá no primeiro versículo já do livro, que traz o seu nome, dizendo: no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apresenta Jesus como a luz que veio ao mundo, o mundo não conheceu, mas a todos que o conheceram deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Enfim, Jesus é apresentado de uma maneira divina, extremamente gloriosa. Então João aparece aqui primeiro. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Não temos uma data exata, mas temos esta data aí aproximada, né? Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. A abordagem, a maneira que João fala acerca de Cristo, registra o que ele viu, o que ele presenciou, é diferente da maneira que Mateus, Marcos e Lucas o faz. Esses livros que são chamados livros sinóticos porque contém ali dentro deles conteúdo semelhante, né? Tem conteúdo em Mateus que é semelhante ao conteúdo que está em Marcos, semelhante também ao conteúdo que está em Lucas. Daí o porquê que é chamado de evangelhos sinóticos, né? No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Jesus veio para dar vida eterna. Preencher o vazio da alma com a salvação. É a missão de Cristo, né? Preencher o vazio da alma com a salvação. Sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus é capaz de fazer essas coisas. E quando nos colocamos, ou a palavra de Deus é ministrada para nós, ou quando nos colocamos diante da palavra do Senhor, o Espírito Santo age, nós recebemos de Deus salvação, preenchemos o vazio do coração com a certeza da salvação em Cristo, e também são sanadas aqui, são supridas as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. O homem tem um vazio que só Deus preenche, e esse vazio é preenchido pela sua palavra. Esse encontro, né, entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Observe, por exemplo, pegar um texto aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 12, que nos fala o seguinte. Colossenses, capítulo 2, verso de número 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vivificar. O texto fala de morto que ressuscita e pessoas que são vivificadas. E isto é realizado quando a palavra de Deus chega aos nossos corações. Bem, isso é o resumo dos resumos do que nós encontramos aqui a falar a respeito do Evangelho do avivamento através do Evangelho de João. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Qual? Ter vida com abundância, ter vida eterna, ser suprido, ser uma pessoa preenchida, completa, com a esperança da vida eterna e com a completude que a palavra de Deus traz para nós. É avivamento. A palavra de Deus vivifica. Isso é mostrado através do exemplo da mulher samaritana, uma mulher que, né, quem sabe o porquê ela estava ali naquele horário, um horário em que não havia movimento naquele poço. Certamente esta mulher, que vivia uma vida desordenada, tivesse até vergonha de andar na sociedade. Mas eu tenho uma plena convicção e certeza que após o encontro com Jesus, essa mulher ganha uma nova identidade e constrói uma nova história. E é isso que Jesus quer fazer na vida de muitas pessoas neste país, Brasil e no mundo. Fazer com que pessoas que se sintam sem nome, sem uma identidade, pessoas que se sintam sem valor, passem, não é se valorizar, mas perceber que verdadeiramente agora elas têm um valor que é garantido por Deus nos céus, através da pessoa de Jesus e o perdão que ele concede àquele que se arrepende e crê no poder do Evangelho. Então, imagine como é maravilhoso ser impactado por um avivamento desses. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. Lá em Mateus, durante os 28 capítulos de Mateus, vamos encontrar repetidamente expressões como reino dos céus, reino ou reino de Deus. Isso aparece aí mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Por isso que Mateus aparece logo aí no início do Novo Testamento, fazendo esse link do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai terminando falando de que viria alguém
né? Um Messias seria enviado para resgatar tanto o povo de Israel como muitas pessoas dentre os gentios. E Mateus aparece aí com essa mensagem falando acerca do reino do céu, do reino e do reino de Deus. O Messias prometido no Antigo Testamento, né, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar através da chegada do Messias. Só a título de exemplo, para justificar nossa explanação, nós temos Mateus 4:13. Observe que grande avivamento é anunciado através de Mateus, capítulo 4, verso 13 ao versículo 17. Observe como é interessante. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Observe o detalhe. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que grande mensagem e olha que grande avivamento que essa mensagem produz. Aonde a palavra de Deus chegou? Primeiro, numa região de trevas, né? Para um povo que estava assentado em trevas, para um povo que estava na região e sombra da morte. Foi lá que a luz raiou. É justamente para aqueles que estão com a vida destruída, arrasada, que a palavra de Deus chega para vivificá-los. Isso é muito importante. O avivamento em Marcos. Quando Marcos escreve o que ele viu, o que ele ouviu, né, acerca da pessoa, vida e obra de Jesus, ele fala da seguinte maneira: no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como um servo vencedor, porque é aquele Jesus que cura as enfermidades, é aquele Jesus que chega expulsando os demônios, é o Jesus que tem poder sobre as forças da natureza, é o Jesus que chega para o monte e diz: levanta, e o monte se levanta. Só que depois Jesus é apresentado sobre um segundo aspecto. O evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, pelos sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos inclusive, e humilhado pelos soldados romanos. Fala-se aí do processo da crucificação. Marcos também apresenta Jesus sobre um terceiro aspecto, como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim como nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo e também vencendo o maligno. Jesus, a sua história é contada desta forma, sobre esses aspectos, e é concluída desta maneira: Jesus como o vencedor, o triunfante sobre as forças do mal e o triunfante sobre a morte, nascendo aí uma grande esperança na vida daqueles que leem o Evangelho de Marcos, porque vão ver um Jesus que tinha poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza, inclusive sobre a própria morte, e que no final ele termina triunfante e dando poder àqueles que acreditam nele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e enfim, é uma obra extraordinária. Quando lemos o Evangelho e cremos, essa palavra vivifica o nosso coração. O Evangelho em Lucas, o avivamento no Evangelho de Lucas, o médico amado, Lucas é considerado o Evangelho do Filho do Homem, através ou pelos estudiosos da Bíblia. Nenhum outro evangelista retrata tão bem
a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular, né, do Salvador. Porque um nascimento singular? Porque ele nasce de uma forma que ninguém nunca nasceu. Jesus nasce sem que houvesse intervenção por parte do homem, ou seja, foi um milagre por parte do Espírito Santo de Deus. E também é registrado aqui a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Jesus é o maior promovedor de avivamento da história. Não há ninguém igual a ele. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Mas por que isso? Quando estudamos o livro escrito por Lucas, que traz o seu nome, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós já percebemos que Lucas dá muita ênfase à ação do Espírito Santo. O livro está terminando, né? Lucas registrando palavras de Jesus, onde Jesus está dizendo: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando entramos no livro dos Atos dos Apóstolos, percebemos um grande avivamento na igreja primitiva produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem no dia de Pentecoste, reveste aquele grupo de irmãos reunidos e os capacita, mesmo diante das perseguições, cumprir o ID do Senhor, a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o Espírito Santo, junto com esta igreja ativa, viva, estava a convencer muitas pessoas do seu pecado, da justiça e do juízo, onde as pessoas chegavam à conversão e também estavam ali a participar desse grande avivamento que era produzido agora, né, de Lucas para cá. Percebemos o Espírito Santo agindo diretamente, né, trazendo esse grande avivamento, né, pela proclamação da preciosa palavra de Deus. Terceiro, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, a salvação, que aparece em 1 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, conforme é ensinado quando ele escreve aos Tessalonicenses, ao pessoal de Tessalônica, o advento da alegria dos salvos, que é apresentado aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Todavia, especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios também. Escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Para ter uma vida avivada, precisamos ser cheios do Espírito Santo. A vida avivada é um relacionamento do cristão com Deus por meio da sua palavra e do ser guiado pelo Espírito Santo. Se faltarem estas coisas, não há vida avivada. Então, esse apelo continua a ecoar ainda hoje. Enchei-vos do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos. O que precisamos nos dias atuais não é encher os olhos com coisas atraentes, mas encher o coração do Espírito Santo. Segundo o subtópico do tópico 3, nas epístolas gerais, ou como são chamadas também, epístolas universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente, de perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Fala-se do valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada.
Já no livro do Apocalipse, para concluir, né, já acabamos de ver a vida cristã, resultado de um avivamento, né, vida cristã, vida de responsabilidade, de temor, de decência, de ordem, enfim. No último livro da Bíblia, ele traz revelações únicas a respeito dos fins dos tempos. Temos a revelação do Cristo glorificado, que aparece já em Apocalipse capítulo 1, verso 1. A revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, conforme encontramos em 2 Coríntios 5:10, e a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Jesus estará mais uma vez presente sobre a face da terra, desta feita, reinando. Imagine como será maravilhoso vivermos 1000 anos com Jesus aqui na terra. Glória a Deus por isso, né? Então, nós concluímos a nossa lição de hoje falando que o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja, a mensagem de salvação para a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Como precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque assim nosso coração será avivado. Se deixarmos as nossas Bíblias pelos cantos empoeirada, nossa alma não vai conseguir sobreviver, porque é a palavra de Deus que aviva nosso coração. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Que Deus abençoe grandiosamente e que o Espírito Santo cause em nós um grande despertamento para amar a sua palavra, viver a sua palavra e proclamá-la entre as nações com poder e grande autoridade. Em nome de Jesus, até a próxima, em nome de Jesus.